Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do continente europeu. Para começarmos, então, a falar sobre a Europa, a prof precisa destacar para vocês, então, que a Europa, ela é um continente conhecido, então, pelos seus maiores índices econômicos e também sociais que são bem elevados. Porém, dentro do continente europeu, a gente tem também grandes problemas, ou seja, grandes diferenças entre os países, tá? Os países que constituem a Europa. Que diferenças são essas, gente? Posso dizer para vocês, então, que as principais diferenças que a gente tem é na questão econômica, tá? Na questão de decisões internacionais e principalmente quando são relacionadas à questão política. Hã, a questões econômicas, a questão de decisões sobre o meio ambiente, tá? Que países que são mais conhecidos, ou seja, que têm um maior índice de decisões referente a esses itens que a prof falou para vocês? Países como a Alemanha, que hoje ela é conhecida como o maior país de economia, com maior índice, maior elevação econômica, tá? Dentro da Europa. E também está no auge dos maiores países mais desenvolvidos economicamente do mundo, tá? Temos também o Reino Unido e a França, que se destacam nessa questão de decisões referente aos itens que a prof mencionou para vocês, tá? A gente tem aqui, nós temos também, então, alguns outros países que eles não têm um destaque muito grande, um maior destaque nas suas economias, tá? Porém, eles têm um índice muito elevado no desenvolvimento humano, que é o caso da Noruega, Dinamarca e da Suécia, tá? Uh, Temos também, então, outros países da Europa, tá? Que eles têm uma economia mais frágil e um índice de desenvolvimento humano, um desenvolvimento social ah, médio, tá? Que é o caso, então, de Portugal, Espanha e a Grécia, tá? Ou seja, são países, então, que apresentam uma indústria menos desenvolvida, tá? Mas tem, nesse caso, a agricultura desses países é muito forte, é uma agricultura muito ativa, tá? Então vamos falar um pouquinho então dos principais setores da economia da Europa. A gente sabe que na Europa predominam então os três setores da economia, tá? Setor primário, secundário e principalmente o setor terciário. O setor primário da Europa destacam-se então a agricultura, a pecuária e a pesca, tá? Então, a agricultura ela é baseada então com um intenso uso de tecnologia, tá? Isso, consequentemente, então, o índice de produtividade do continente europeu, ele é muito elevado, tá? Então, tem-se muito plantio e principalmente em grande quantidade dentro da Europa, tá? Como consequência, como uma das principais consequências que nós temos é a questão da redução dos trabalhadores do campo. Como na Europa existe uma tecnologia muito avançada dentro do setor primário, o uso de maquinários mais modernos retrai então as pessoas que trabalham no campo. São substituídos então pelos maquinários mais modernos, tá? A gente tem aqui, então, diferentes tipos de produtos cultivados dentro da Europa, porque são diferentes produtos. Por causa das condições climáticas que são diferentes dentro do continente europeu. Mais ao norte é muito frio, então predomina um tipo de cultivo naquela região.
mais ali no centro europeu, então são temperaturas mais amenas, então nós teremos então outros tipos de cultivos ali, né, nessa região. Então, só para falar para vocês, então, os países que ficam mais ao sul da Europa, então eles cultivam mais frutas e hortaliças. Os países Os países que ficam mais ao centro e ao norte, cereais e leite. Os países, então, tudo que eles cultivam dentro da Europa, tudo que é produzido ali dentro da Europa, cultivado, é para uso interno, tá? Então, antes eles abastecem o mercado interno, tá? E depois eles fazem exportações para outros países fora do seu próprio continente, tá? Isso, consequentemente, faz com que o valor de diversos produtos ali na Europa seja um valor muito abaixo, diferente do que acontece aqui no Brasil, que a gente exporta a maior quantidade de produtos cultivados aqui dentro e importa de outros países, tá? Uh, Ao norte da Europa, então, nós temos um destaque bem maior para a pecuária bovina e suína, tá? Uh, Essa pecuária, então, que se destaca ali ao norte, ela é importante, então, porque ela atende toda a demanda de carne e de leite para a população europeia, tá? Então, tudo também é produzido dentro da Europa. E a gente tem, então, lá na Rússia, próximo à Rússia, Suécia, Islândia, então são países que se destacam então na questão da pesca, tá? Então a economia gira então, além do setor da agricultura nesses locais, gira também em torno da pesca. Vamos falar então agora um pouquinho sobre o setor secundário do continente europeu. A Europa, então, ela é pioneira no desenvolvimento industrial, tá? Em consequência, da Revolução Industrial, tá? Então, a gente sabe, que as indústrias europeias, elas tiveram um desenvolvimento, uma modernização, tá? Em virtude de toda a Revolução Industrial. Consequentemente, ela é considerada, então, um dos pioneiros, tá? Ou seja, um destaque mundial na questão de modernização, tá? E quanto a isso, ela é conhecida mundialmente, tá? A gente pode destacar na Europa 4 países que eles são considerados os centros, ou seja, as regiões industriais, tá? Que compõem, então, um espaço bem dinâmico da economia europeia. Quais são esses países? Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Se a gente for verificar aqui, então, esses países aqui, nessa cor lilás, tá? Então, eles formam os centros ou espaços com uma economia mais dinâmica dentro do continente europeu, tá? A gente tem, então, esses 4 países que são os destaques na questão industrial, tá? Porém, a gente tem a parte oriental aqui do continente europeu, tá? Que não é muito desenvolvida, porém, então, ela está passando por uma reestruturação. Que reestruturação é essa? Desenvolvimento, melhor modernização, então, desse setor, principalmente relacionado às indústrias, tá? Nós temos, então, o setor terciário, tá, dentro da Europa, que ele gera, então, 50% da economia do continente europeu, tá? Então, 50% da economia da Europa está dentro do setor terciário, que é o setor de comércio e turismo, tá?
E os outros 50%, então, é referente à questão industrial e à questão da agricultura e pecuária, tá? O comércio, então, o comércio do continente europeu, tá? Ah, ele tem relações muito maiores com os países desenvolvidos, eles fecham maiores e melhores acordos, então, com os países desenvolvidos, tá? Porém, o comércio também ele desenvolve outros setores, tá? Que é a questão dos serviços referente ao transporte e principalmente serviços bancários. E entra aqui também a questão da contabilidade, tá? Dá uma maior ênfase na questão da contábil, então, dentro do comércio, tá? A gente tem também no setor terciário o turismo. O turismo, então, ele promove uma atração turística, então, mundial. A Europa, ela é conhecida mundialmente, tá? Até pelo seu fator histórico, tá? Então, por isso que atrai pessoas de vários outros países para conhecer o continente europeu. Então, ela é responsável pela metade da renda do setor terciário, tá? Então, o turismo gera metade da renda, desses 50% é 25% referente ao turismo. E os lugares que são mais procurados dentro da Europa são, então, a França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, a Espanha e a Áustria. Até pela questão dos seus principais pontos turísticos, tá? Dentro da Europa, a gente tem uma questão de nível de desenvolvimento diferenciado. O que é esse nível de desenvolvimento? É o que se refere ao poder econômico, à tecnologia, dentro do próprio continente. Então, são contrastes que existem dentro da Europa, tá? Por que existem esses contrastes dentro da Europa? Pelas características políticas, históricas e principalmente econômicas da Europa. Vou citar alguns exemplos para vocês, então. A gente tem dentro da Europa países como o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália, que eles são países, então, com indústrias bem modernas, agricultura mecanizada e a prestação de serviços, tá? Muito eficientes. Países, então, como Portugal e a Grécia, eles têm um menor desenvolvimento industrial e uma agricultura menos produtiva. E a Romênia e a Albânia, tá? Elas são países que têm uma fraca industrialização e uma agricultura bem tradicional, não é aquela agricultura com muito maquinário moderno. Então, são alguns exemplos para vocês, então, do nível de desenvolvimento que é bem diferenciado dentro da Europa, tá? Por hoje era isso, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto à questão da economia da Europa, pode me mandar perguntas, então, pelo chat aqui da turminha de vocês. Um abraço a todos.